Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus vos abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. Obrigado aí você por estar participando conosco, nos auxiliando, nos ajudando, assistindo através do YouTube, através do Facebook. Que Deus te abençoe grandemente. Neste dia, eu te convido a você abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, onde diz assim, meus queridos: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Somente até aqui. Amados, a gente vai orar, buscar a Deus, que Deus venha abençoar a todos que estão participando, que estão ouvindo, nossos irmãos que vão louvar, nosso irmão que vai pregar também, e assim nós vamos glorificar a Deus juntos. Oremos nesse instante. Amado Deus e poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de nos reunir através, Senhor, do canal de YouTube, do Facebook, e alcançar as almas que estão carentes e necessitadas. Senhor, que hoje, através dos louvores, essas pessoas possam ser confortadas e, através da Tua palavra, possam, ó Deus, sentir a Tua paz, sentir o Teu poder e a Sua glória nas suas vidas. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade. Nos dá grande força, nos dá, ó Deus, a autoridade necessária e que possamos crescer na graça, na fé e no amor. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Na sequência, teremos nossos louvores e a mensagem da palavra de Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A terra e os céus declaram glória ao Senhor. Quem pode medir o seu poder e o seu amor? Pra sempre há de ser o Rei Salvador. Com gratidão
paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer o convite da irmã Evelyn, quero agradecer o pastor pela oportunidade. E nesta manhã nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre Jesus no Getsemane. A leitura será feita em Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 ao 46. Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 ao 46. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se o seu coração e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e lhes disse: ainda dormindo e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Vamos orar a Deus, pedir que o Senhor direcione essa mensagem, que não sejam minhas palavras, nem a minha opinião, mas sim a vontade de Deus nessa manhã, ao meu coração e ao seu coração. Senhor meu Deus, estamos aqui reunidos como igreja, Pai amado, pedindo a sua bênção sobre nós. Fale grandemente conosco, Senhor. Pai amado, coloca as tuas mãos, que não sejam as minhas palavras, Pai amado, nem a minha opinião, como eu falei aqui, não, Senhor. O teu povo necessita ouvir a tua voz, precisa ouvir os teus ensinamentos, Pai. Nos dê um coração sensível à tua voz e que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco neste momento. Que o Senhor continue derramando a tua unção e a tua misericórdia em nossas vidas. Abençoe a cada um que está assistindo, Senhor, os seus familiares, e que a tua bênção, a tua presença, o teu Espírito Santo esteja conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que estou muito honrada. É um pouco difícil para mim, admito de verdade que eu, não só eu, mas como toda a igreja, prefere a reunião, o culto em si, mas estamos aprendendo a adorar a Deus dessa maneira, de forma distante, mas ao mesmo tempo unidos. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu perguntei a Evelyn se tinha algum tema que a igreja propôs a trabalhar, ela falou que não, que ficava à vontade do Espírito Santo. Eu orei ao Senhor e o Senhor nos deu essa palavra, Jesus no Getsemane. O que a gente pode entender, o contexto histórico disso, é que os discípulos já tinham preparado a Páscoa, o Senhor tinha feito a ceia, aquele ensinamento maravilhoso, da ceia do Senhor, do lava-pés e assim por diante. Pedro foi avisado que ele ia trair o mestre, era todo esse contexto que a gente estava vivendo. Quando Jesus, depois de fazer tudo isso, ele sobe ao monte para orar, o Monte das Oliveiras, em um lugar específico chamado Getsemane. Eu acho interessante o significado da palavra Getsemane. Significa lagar de azeite, ou o prensar da azeitona. Resumindo, é aquele, o lugar onde a azeitona é prensada para tirar dela o suco, o líquido. Isso é o significado de Getsemane. De acordo com alguns teólogos, foi ali que Jesus travou a sua maior batalha espiritual. Foi ali que foi o que precedeu a consumação do seu ministério. Ali foi o divisor do Jesus que fazia os milagres, do Jesus que se apresentava à sociedade e do Jesus Salvador, ali que começava o processo, da salvação. Foi depois ali
que ele foi traído, que veio a sua prisão, o seu falso julgamento, a sua morte e depois a sua ressurreição. Então a gente pode entender o Getsêmani como a divisão do ministério de Jesus. Eu entendo que quando há aquela parte que ele fala assim, que a carne, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu acho que dá uma boa ideia do que seria o Getsêmani. Era um preparo para o que estava por vir. Sabe, irmão, a verdade é que a caminhada com Cristo, ela não é sempre fácil, só flores. Todos nós passamos por situações que precisamos de ter um amadurecimento espiritual, crescer. Existem coisas que acontecem na nossa vida porque, consequência dos nossos pecados, de escolhas mal feitas, decisões mal feitas, existem coisas que, infelizmente, é o inimigo de nossas almas nos tentando. Mas existem tantas outras que é o Senhor fazendo a gente amadurecer na nossa caminhada, no nosso espiritual, deixando para a gente deixar de ser menino na fé e transformar em adulto. E esses processos, quando o Senhor nos coloca, Ele nos deixa passar sozinho, mas é extremamente necessário para o crescimento de que tipo de cristão nós seremos. Um exemplo, meu irmão, é muito fácil você evangelizar alguém que está passando por uma situação que você já passou. E muitas vezes aquele momento difícil que você passou acaba sendo um exemplo, uma palavra de auxílio para essa pessoa que está passando por essa situação. Então, para a gente entender bem o que o Senhor está falando conosco, é que cada um de nós passa pelo Getsêmani. Cada um de nós é prensado para tirar o melhor de nós, o nosso azeite, a nossa unção, o nosso crescimento espiritual. Isso não é maldade de Deus, isso não, porque nós estamos no mundo, nós estamos aqui na batalha e precisamos aprender sempre um pouco mais de Deus, precisamos sempre amadurecer espiritualmente para vencer essa batalha, porque o Senhor está conosco, mas tem algumas coisas que somente eu e você tem que fazer. O Senhor faz a parte dele, mas a nossa parte nós que fazemos. Mas o bom de nosso Deus com tudo isso é que Ele nunca nos deixa passar por nada sozinho. Ele está conosco. E o exemplo que Jesus nos deu para passar pelo Getsêmani aqui é incrível. Como assim exemplos? Quando a gente lê esses 10 versículos, a gente percebe o quanto o Senhor nos ensina a nossa caminhada. Como passar por este momento de prova, de crescimento espiritual. Aquele momento em que Deus vai fazer com que o seu melhor seja extraído. A primeira coisa que nós entendemos aqui, no versículo 36 e 37, que ele levou alguns dos seus discípulos com ele, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Sabe o que isso nos ensina sobre a nossa caminhada espiritual? Que apesar de você achar que você às vezes é muito forte, ou que tem algumas coisas que você quer guardar para você, é necessário a gente ter aqueles amigos de fé. Aquele amigo que é muitas vezes mais chegado que um irmão. Quando eu penso nisso, irmãos, sabe aquele companheirismo espiritual que Deus espera que sejamos como igreja? Eu lembro que quando a gente olha ali para a igreja primitiva, que eles viviam unânimes, dividindo o pão, dividindo a alegria, ajudando o mais necessitado, não era só na parte física, mas também na parte espiritual. O que Jesus nos convida é assim, olha, ele ia subir para orar, ele sabia o que ia acontecer, ele já estava preparado. Só que ele falou assim, olha, venham comigo, eu preciso de vocês para estar comigo. Quando a gente se depara com isso, a nossa vida espiritual, com um momento tão importante de crescimento espiritual, é importante dividir esse momento com amigos. Amigos que também têm o Senhor como base. Amigos que vai nos ajudar em oração, em jejuns e assim por diante. Passei por uma experiência muito interessante com uma irmã nossa de Santo Amaro, lá de Santo Amaro, né? Eu sou de Suzano, ela é lá de Santo Amaro. E ela, quando ficou sabendo, né, de toda a tribulação que estava acontecendo na minha vida, ela me ligou. Falou assim, Rô, eu posso orar com você? Eu achei que era naquele momento. Mas não, irmãos, ela fez uma campanha comigo de madrugada. 3 horas da manhã, ela me ligava, dava um toque no meu celular e nós orávamos juntos. Aquilo foi tão fundamental para a minha vida, porque naquele momento, por mais que eu sabia o que eu tinha que fazer, que eu tinha que continuar orando, confiando no Senhor, eu não tinha forças para isso. Então, o meu irmão me suportou, como a palavra do Senhor
nos ensina que não é aquele suportar de tipo, eu aturo essa pessoa. Não, é levar o nosso irmão no colo quando ele está cansado. É orar pelo nosso irmão quando ele não tem mais palavras de orar. É jejuar pelo nosso irmão quando ele não consegue mais fazer esses momentos de devoção ao Senhor. E a gente faz apresentando ele a Deus. É isso que o Senhor sonha. É esse exemplo que o Senhor nos deu. Mas como o seu irmão pode fazer isso por você se muitas vezes você não se abre? Mas talvez você questione assim, mas como eu vou confiar? Como eu vou falar? Eu não me sinto aberta para fazer isso. Ou aberto, eu não confio. Meu irmão, ore ao Senhor. Pede ao Senhor que Ele vai te mostrar. Sabe, aquele irmão fala com aquele servo. Pode mandar uma mensagem, liga para ele que Ele vai te ajudar neste momento. Nós somos igreja para isso, irmão. Um ajudar o outro. Eu fico imaginando nesse momento de quarentena, né? Que a gente vê tantas pessoas falando que aumentou o índice de depressão, de tristeza. No nosso meio, irmão, quando a gente vai perguntar para essas pessoas porque elas estão tristes, eu não estou conversando muito, não estou me socializando muito. Nós somos igreja, irmão. Liga para aquele seu irmão que você sabe que não está bem, conversa com ele. Pergunta se você não quer fazer uma campanha de oração junto com você, se ele não quer fazer uma campanha de oração junto com você. Se vocês não podem orar juntos, mesmo à distância. Isso fortalece você que faz o ato e a pessoa que vai receber. Quando Jesus chama os discípulos para estar, Jesus poderia ir sozinho, porque ele sabia que o que ele ia passar depois era só ele. Mas no momento de preparação, no momento ali do Getsemane, que ele seria angustiado até o último, ele chamou amigos para estar ali com ele. E isso nos deixa a primeira lição. Não é necessário você passar sozinho. Divide a sua carga com seu irmão, leve a carga do seu irmão. E assim, o fato de sermos igreja ficará mais em evidência. Se continuarmos lendo esses versículos, então Jesus se prostou-se sobre o seu rosto e orou. Eu fico pensando que Jesus, sendo filho de Deus, se desfez de toda a sua glória, mas estando ali como filho de Deus, ele orou, ele colocou o seu ministério sempre regado em oração. Por que muitas vezes você, a igreja do Senhor, ou até mesmo aquele que ainda não se aproximou, mas está, se achegando, acha que pode resolver os problemas sem orar? Não tem esse costume de falar com Deus, de se entregar, de perguntar a Deus, de orar. Mas o que é oração? Muitas pessoas acham que oração é aquele ritual, falar, e Deus, só você fica lá, como se Deus fosse um garçom que fica só anotando, você falando. Mas uma coisa é certa, oração é um diálogo entre você e Deus. Então você fala, Deus escuta e Deus responde. Certa vez eu conversando com um pastor da nossa igreja, ele perguntou assim para mim: Rosana, quantas vezes você parou de orar e você deu alguns minutos para Deus, para você ver se você escutava o Senhor, Perceber a presença do Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes você fez esse exercício? E eu me deparei com a resposta de nenhuma. Eu orava, dava o amém, levantava e continuava a minha vida. O engraçado é que para mim aquilo era comum. Depois que eu tive essa conversa, eu comecei a colocar esse exercício em prática. Eu falo ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu não termino a oração já. Eu fico algum tempo ali, esperando ver se for da vontade do Senhor, Ele me dá uma resposta, ou Ele falar comigo, que muitas vezes a gente não pede algo ao Senhor. Muitas vezes a gente não questiona ao Senhor, a gente só quer falar, desabafar, contar ao Senhor os nossos anseios. Mas o Senhor também quer dar a devolutiva. Só que a gente já levanta e nem para ouvir essa devolutiva. Mas como o Senhor dá devolutiva? Quando a gente se depara com a palavra do Senhor, às vezes é com a brisa, Talvez com as coisas mais extraordinárias, como viu Moisés, ver uma pequena árvore pegando fogo e não se consumir. Ou às vezes é algo mais simples, como eu falei, a brisa, mas a questão é, o nosso Deus responde. Pode ser com um versículo bíblico que vem no seu coração, pode ser um louvor que você escuta depois, pode ser até mesmo aquela voz que muitos chamam de consciência, mas eu e você que tem experiência com Deus, nós sabemos que é o Espírito Santo.
Mas quando você orar ao Senhor, derramar ali no seu quarto, nas suas madrugadas, eu não sei, pare um pouco para escutar o que o Senhor tem para falar com você, a devolutiva de Deus. E também temos que pegar o hábito, irmão, antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer tipo de decisão, fale com o nosso Senhor, pergunte qual é a opinião dEle. Porque muitas vezes, irmãos, é isso que o Senhor espera de nós, que a gente chame Ele para fazer parte dos nossos projetos, dos nossos planos. Afinal, é promessa do Senhor. Coloque Deus à frente dos seus planos, que eles darão certo. E como que a gente chama o Senhor para os nossos planos? Orando, buscando o Senhor, nos derramando. Se Jesus, que era o Cristo, Ele fez isso, por que não nós? Sabe esse processo que você está passando de amadurecimento espiritual? Você vai sair dele fortalecido com a sua vitória se você regar este processo com oração. Você falando com Deus, esperando Deus ouvir você e dar a resposta dele. Meu irmão, a oração é que nos rega, a oração é que nos fortalece. É através da oração que o Senhor nos fortalece. Não tem como ficar simplesmente ouvindo, sabe, o que os outros falam. É muito importante isso, faz parte do crescimento. Mas precisamos ter este momento entre nós e Deus. Este momento de aconchego que é a oração. E Jesus mostrou isso, Ele se prostrou. Ele colocou o seu rosto ali na terra e falou com Deus. Falou com o Pai. Ele sabia, ele estava pronto, ele foi preparado a vida toda para isso. Mas antes de iniciar o momento mais difícil do ministério dele, da vida dele, ele falou com o Pai. E a frase é extremamente linda, mostra o quanto nosso Senhor era submisso a Deus. Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E assim, o Senhor Jesus nos mostra a terceira lição para lidar com esse momento de crescimento espiritual. Aceitar a vontade de Deus. Primeiro, irmãos, uma frase que eu li recentemente mexeu muito comigo. Um cristão genuíno, ele ora para que a vontade de Deus, a vontade dele seja alinhada com a vontade de Deus. E isso, meu irmão, não é pedir que Deus mude a opinião dele, porque a vontade de Deus vai ser sempre perfeita, boa e agradável em todo o tempo. Mas sim você entender que os planos de Deus para a sua vida serão sempre infinitamente melhores e maiores. E isso é ter uma dependência e confiar completamente em Deus de uma maneira que só realmente quem tem um relacionamento com Deus profundo consegue. É entender que por mais que aquela situação, naquele momento que você está passando, seja tão difícil, tão cruel, mas se Deus permitiu que você vivesse isso, é da vontade do Senhor. Você vai aceitar porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. É entender que o não de Deus é muitas vezes o melhor para você. Muitas vezes não, deixa eu me corrigir, é sempre o melhor para você. Que o não de Deus, por mais que seja dolorido para você no presente, vai ser para a sua vida no futuro, quando você olhar lá na frente, um livramento, sabe? Foi até uma bênção, o início de uma promessa. Isso, meu irmão, é colocar totalmente a sua vida nas mãos do Senhor. Não é fácil. Precisa muito que o nosso eu seja eliminado para que o Espírito Santo habite em nós. Mas quando a gente chega nesse patamar de relacionamento com o Senhor, a gente, meu irmão, não tem nem como falar. Mas só conseguimos viver as bênçãos de Deus quando chegamos nesse patamar. Só conseguimos entender o quanto o Senhor preparou para nós quando a gente chega nesse patamar. E entender que muitas vezes a sua vontade não é o melhor. É entender que o seu pensamento é ilimitado, mas o de Deus não. É compreender que aquilo que o Senhor tem reservado para você precisa de um pouco mais de tempo, de paciência. Mas você ali esperando no Senhor, certamente esse processo de espera vai valer a pena. E se continuarmos lendo aqui, Jesus ainda volta 2 vezes para falar com os discípulos. E as 2 vezes eles estavam dormindo. Lembra que eu falei no início dessa reflexão de que é bom a gente dividir a nossa carga, de termos amigos de fé para levar esses momentos difíceis? Mas aqui a gente se depara com um outro ensinamento de Jesus.
que muitas vezes, por mais que esses irmãos, esses amigos estejam ali com você, eles vão poder falhar com você, porque eles são humanos. Muitos momentos na sua vida será você e Deus. E isso não é um por acaso, não é uma coincidência. É que para que esse crescimento espiritual, esse amadurecimento espiritual que Deus nos convoca a ter, você precisa ter um íntimo, você precisa ter um encontro com Deus que não pode ter interferência de ninguém. Você precisa entender que a sua vida, a sua dependência está em Deus. Você precisa entender que o seu crescimento, o seu ministério, ele inicia em Deus e termina em Deus. E para isso, você precisa se desvincular da sua dependência dos outros e entender que o Senhor é o centro de tudo. Só que até chegar a esse processo, claro, os nossos amigos nos levam, nos ajudam. E depois, quando você está pronto, o Senhor fala: agora meu filho, agora minha filha, é eu e você. Você precisa aprender algumas coisas, você precisa crescer. Tá doendo, mas é pro seu bem. Tá doendo, mas eu preciso que você se fortaleça, que você cresça e que você entenda que eu tenho um ministério nas suas mãos. Irmão, o Senhor não te chamou simplesmente para a liturgia que nós temos de estar na igreja sábado, domingo ou quarta. Não! Deus colocou em suas mãos almas que precisam da salvação, que precisam dele. E através da sua vida. Deus vai te usar para tocar vidas. Deus vai te usar que através da sua vida o Espírito Santo alcance outras vidas. E para isso o Senhor está te convidando. Eu preciso que você passe pelo Getsemane. Eu preciso que você seja prensado. Eu preciso que você amadurece, que o seu melhor seja extraído. Mas não se preocupa, filho, que eu estou contigo. Eu vou te dar pessoas para te ajudar. Ore mais. Entenda a minha vontade. E eu vou ter um momento contigo, que será somente eu e você. Meu irmão, claro que você, se não sabe, depois disso, Jesus veio todo o seu ministério, ele foi preso, ele teve o julgamento lá com Pilatos, com Herodes, depois ele morreu, para a glória do nosso Jesus, ele ressuscitou, mas o Getsemane nos deu uma grande lição, que o nosso ministério, ele é regado por momentos de crescimento. E esses momentos o Senhor nos deu bonitinho de como passar por eles. Eu te convido a, neste momento que você está aí, talvez essa quarentena, não sei, seja o seu emprego, seja a sua situação financeira, seja o seu relacionamento, eu não sei, irmão. Talvez esse seja o momento que Deus está permitindo que você seja prensado para tirar o melhor de você. Mas que você passe este momento orando, que você passe este momento com Deus, buscando, adorando, crescendo, que você saia dessa situação melhor do que você entrou, fortalecido no Senhor, que você saia dessa situação sabendo que Deus tem um ministério na sua vida e que a partir deste momento você está cada vez mais preparado para que o Senhor te use para tocar vidas. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração esta manhã, e em nome do Senhor Jesus, que todos fiquem capazes do Senhor. Amém.